Depois que eu estava nessa outra multinacional, eu saí de lá e eu precisava terminar a faculdade. Não sabia, né, para onde seguir. Eu estava muito preocupado e meu pai mais uma vez me ensinou com muita força nessa época, porque eu estava, confesso, muito desesperado, porque eu estava no final da faculdade, pagava um curso caríssimo, no final um monte de crédito, né, não é tão simples no final. Tinha meu plano de saúde, tinha meu carro, tinha minha vida, tinha minha estrutura e do nada eu caí de X para 0. Eu não sabia o que fazer. Naquela época eu estava desenvolvendo as coisas um pouco mais sozinho, porque eu tinha mais força com essa linha de solidão, e eu confesso que naquele momento eu não gostei desse passo que meu pai me deu, mas isso me deu muita força para seguir todos os passos que eu sigo hoje sem nenhuma titubeada, vamos dizer assim. Eu estava muito nervoso, contei tudo para ele o que estava acontecendo, expliquei que eu tinha faculdade, tudo, ele escutou tudo, eu contei pra caramba, vocês já viram que eu falo muito, então eu tinha falado bastante, e ele simplesmente falou, olha, Hugo, você tem que fazer do limão limonada. Naquela hora ali, eu não consegui pegar o que ele quis dizer, porque eu só fiquei com raiva, né? Revolts, né? Como a gente falou. Porque a gente sempre se vitimiza, né? A gente quer que o pai ajude. Queria dar um ninho, eu queria uma ajuda, né? Um suporte, uma direção. Filho, fica tranquilo, isso aqui eu te ajudo. Eu te ajudo, pá. Ainda bem que ele não ajudou, porque a gente tá aqui hoje graças a isso. É verdade, certas coisas você vai entender lá na frente. Exato. Quando ele fez do limão, quando ele falou limão, limonada, eu fiquei muito bravo, confesso. Mas a primeira coisa que eu fiz... não liguei pra você pra ouvir isso, né? É mais ou menos isso, né? Não, fiquei muito revoltado. Mas o primeiro passo que eu já fui lá na faculdade, fiz um financiamento no final da faculdade, comecei a buscar estágios do que eu podia, porque como eu já estava num processo muito final de faculdade, estágio não fazia muito sentido, porque eu já tinha que entrar para efetivação. Efetivado ainda não podia ser. E aí entrei no processo de trainee, que tinha uma outra multinacional, que também era um estágio, que ia ser direcionado no trainee, também uma multinacional famosa. E lá eu já trabalhei lá de downstream, já da área de petróleo, da área de bomba de petróleo. E a partir dali, entendi um pouco de posto de gasolina, a parte de desinvestimento, eu já vivi a parte imobiliária ali dentro. Que legal. Dentro dessa empresa, eles estavam fazendo um processo de mapear os distribuidores de gasolina para poder amarrar, vamos dizer assim, a vender aquele imóvel para eles com um contrato de prestação de serviço exclusivo por muitas décadas. Então, eu participei de toda essa parte de desinvestimento, parte imobiliária, parte de contratos de multa e tudo mais. Então, e foi uma outra grande experiência, porque essa empresa já era bem maior do que a outra. E lá eu ficava abismado, porque na que eu trabalhava eu fazia tudo, e eu desenvolvia e tal. E nessa tinha uma pessoa que botava o papel na impressora, o outro botava o cartucho e outra pessoa apertava o botão de imprimir. E eu ficava assim, chocado, né? Ficava chocado. Eu lembro uma vez tem acúmulo de funções. Não tem, era uma coisa assim absurda. Eu lembro uma vez que eu precisava pegar um Benjamin, né? Não sei se eu chamo de Benjamin. Né? Aqui também é. É o T, né? É o T. Aí eu queria pegar um Benjamin porque o notebook não funcionava e tal. Pô, vou lá pegar. Não é assim não. Você tem que abrir um chamado aqui em 48 horas, eles vão te dizer, não sei o quê. Aí eu ia a burocracia. Lá no subsolo e tal. Aí eu ficava assim, caramba. E eu fui me desenvolvendo ali, fui aprendendo muito nessa empresa também, fui percebendo processos, equipe, a parte organizacional, né? A parte de cultura, a parte de propósito, né? Não é fazer por fazer. Por que tá fazendo? Como que tá fazendo? Então eu aprendi muito nisso. Depois eu me aventurei a trabalhar no escritório trabalhista e aí já desenvolvendo contencioso, tudo aquilo que eu não queria, acabei desenvolvendo um pouquinho no final, porque era importante, até abri um escritório rapidinho trabalhista, hoje eu não tenho mais, mas a gente trabalhou uma época porque eu trabalhei nesse escritório, tinham outros advogados ali, eles estavam super felizes com aquele contencioso e eu não conseguia me imaginar naquilo por muito tempo. Eu comecei a ficar agoniado, falei, caramba, e agora? Eu não quero ficar nisso aqui, mercado corporativo tá difícil, final da faculdade, já me formei, agora já sou advogado, eu ganhava até menos do que eu ganhava nas outras multinacionais, nem advogado era. Ou seja, era como, eu sentia como se eu estivesse dando passos para trás, né? Regredindo, né? Regredindo. E fiquei ali com eles e eu vi que não era para mim, né? A parte contenciosa. Eu tinha alguns contatos, tinha um amigo que precisava, tinha uma dor também na área trabalhista, que o escritório que ele tinha como assessoria não era tão bom, e eu percebi que eu podia fazer algo melhor. E conversei com esses advogados, falei, vem cá, se eu trouxer algum cliente aqui, a gente pode fazer uma divisão, e eu fico na parte comercial, participo de uma audiência, vocês ficam no contencioso? Claro, a partir daquele momento, pedi para sair do escritório e eu fiquei já gerenciando aquele processo, e só fazendo isso, eu já ganhava mais do que se eu ficasse naquele escritório. Então, de certa forma, eu já estava... Você foi empreendendo ali, saber, né? Sem saber. Por isso que aconteceu na sua vida, sem saber. E eu tava nesse movimento de já começar a ficar um pouco de fora e com esse cliente que já realmente eu recebia mais do que se eu ficasse no escritório, né?
E fui tocando, fui criando processo junto com esses meus sócios, né, que não deixavam de ser, e a gente foi evoluindo, até uma hora que justamente esse cliente que eu consegui trazer para a gente poder trabalhar, ele tinha muitas dores na empresa dele. E eu comecei a conversar muito com ele, meu amigo hoje, pessoal, até hoje, é um grande amigo, inclusive, e a gente sempre conversando, trocando ideia, e eu sentindo vários gaps, né, na empresa dele, e eu, como já vinha do mercado multinacional, de processo, eu vi, caramba, porque a empresa familiar é complexo, né, a gente sabe que tem sempre questões, e eu comecei a perceber junto com ele que eu podia fazer algo além do que ele estava fazendo ali. E a gente conversando, trocando ideia. Até corrigir essas arestas que ele estava te explanando ali, né? Exato, porque da mesma forma que eu tenho, porque cada um de nós temos uma consciência, né? Isso é de acordo com nossas experiências. Então eu tinha uma consciência diferente da dele. Sim. Então quando ele me trazia todos esses processos, eu começava a ver, caramba, cara, isso dá para resolver por cá, isso dá para resolver para lá, isso dá para ir por aqui. E nesse movimento eu comecei a ver que tinha um gap muito grande. Eu comecei a comentar com ele, rapaz, você já pensou em ter uma pessoa, um braço, um diretor realmente que pudesse de forma operacional desenvolver junto com você novos negócios aqui dentro? Eu acho que pode dar certo. E aí a partir daí eu comecei a trabalhar, né, numa distribuidora de hortifruti granjeira, uma das maiores aí do Rio de Janeiro, justamente com esse desenvolvimento de fazer diferente, de tentar trazer uma série de caixinhas que eu fui aprendendo em vários lugares, porque eu fiquei em caixinhas em momento, e tentar trazer todas essas caixas em um lugar só para desenvolver algo maior. E a gente para mim foi uma coisa enriquecedora, mas aquilo ali começou a aumentar muito a minha veia de empreendedor, porque eu fui cada vez mais tomando gosto pelo negócio, eu fui entendendo dos processos, fui entendendo por que não estava funcionando e coisas que funcionam, que não vale a pena mexer e respeitar aquilo. Foi te dando curiosidade também. Foi me dando curiosidade, foi me dando experiência. A gente passou por várias e várias passagens nessa empresa, foi também muito enriquecedor. Conheci pessoas que eu nunca ia conhecer se eu não tivesse vivido essa experiência. Participamos até de uma feira internacional também de orgânicos, então foi muito bacana. E durante esse processo todo, um amigo meu que surfava comigo me mandou uma mensagem. Falou assim, Hugo, estão me procurando aqui, pedindo uma indicação de uma pessoa que seja assim, assim, assado e tal, para poder começar a trabalhar com seguro de vida, trabalhar com venda de seguro de vida. E, cara, é a tua cara isso, eu só vejo você fazendo isso. Só que na época, quando ele falou isso, eu achei que era para voltar para o mercado do direito. Porque como eu já tinha eu tava meio que nessa distribuidora, eu tava saindo do direito, né? Tinha direito, mas é muito mais a parte empresarial, operacional do que o direito, né? Então eu achava que seria uma oportunidade para voltar. Aí quando ele falou, não, cara, é uma seguradora, mas é para trabalhar com seguro e é para vender seguro de vida. Eu falei, vender seguro de vida? Cara, acho que não faz sentido nenhum. Eu não sou vendedor e seguro de vida ninguém quer comprar, não faz sentido. E passou um tempo, continuei trabalhando e tal. Aí daqui a pouco uma outra amiga de um outro meio, de uma outra relação, não tem nada a ver com essa pessoa, veio com o mesmo bordão. Cara, me procuraram aqui, uma pessoa assim, assada, assim, assim, assim. Cara, eu acho que é você. E aquilo me bateu. Aí eu comecei a estudar o mercado, de seguro de vida, comecei a entender a penetração que ele tinha no meio, qual era o diferencial, como é que funcionava e tudo mais. E eu dei uma chance, né, para poder entender como é que era o meio, né, comecei a buscar aquilo, e o que eu achei muito interessante, eu confesso, antes mesmo do seguro, o que me impactou muito era a parte de técnicas de comunicação, a parte de inteligência emocional, a parte de saber falar, o porquê falar, como falar, com quem falar, e aquilo eu comecei a ver o seguro como uma ferramenta, eu comecei a ver o seguro como uma forma de eu fazer algo por alguém, de uma forma legítima, genuína, que tem sim seu valor, né? Que hoje eu falo muito que hoje não cabe mais, na minha humilde opinião, uma corretora, né, ou um corretor ficar tentando fomentar que precisa ter o seguro, que as coisas acontecem. A gente sabe que as coisas acontecem, né? A gente está vendo aí N coisas que já aconteceram. Então hoje eu acho que a preocupação é muito mais a experiência do cliente, é o atendimento, é o conhecimento, essa transparência, essa verdade. Escuta ativa. Eu acho que isso hoje em dia é o que mais, sabe? É o que, se você conquista alguém, se você busca conquistar os seus clientes, é ter uma escuta ativa. Perfeito. Né? É verdade. E eu comecei a ver muito valor nisso, tanto é que depois eu me especializei, fiz um curso de practitioner de PNL, Programação Neurolinguística, né? Então, que é uma área super, super importante, que desenvolve muito a nossa inteligência emocional, porque eu fui realmente cada vez mais me interessando por isso de fato. Então, o seguro ele veio muito de paraquedas, né? Não foi uma coisa que eu escolhi.